Jesus is to me Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, my, that blooms my heart. How wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago feeling this way. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me, He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old-time religion, is the old-time religion, is the old-time religion, it's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying. And it's good enough for people to give it. Oh, time religion, give it. Oh, time religion, give it. Oh, time religion, it's good enough for me. It's so good I don't want no other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this. Oh, time religion. Give me this. Oh, time religion. Oh, time religion. It's good enough for me. All of us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is all time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. Amen. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and then we're gathered home. No friends will join on earth, I know, no peace, no sheltering down. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He bid me cease to roam. Only me, only me. All things are only me, only me.
this great sinful nation, sometimes your rock and rolls are going to stop. Oh, grande nação pecaminosa, um dia seu rock and roll vai parar. If you won't listen to the voice of a preacher, you will listen to the hand of God in judgment someday. Sim, você não vai ouvir a voz do pregador. Você dará ouvidos à mão de Deus no julgamento um dia. But the rock and roll will stop just the same as the bands did and played Near My God to Thee on the Titanic. Porém, o rock and roll vai parar. Da mesma forma que as bandas pararam e tocaram. Mais perto, meu Deus, de Ti, no Titanic. Someday you're going to change that tune. Um dia você vai mudar aquela melodia. And the music stopped. E a música parou. And they noticed their jokester, their star on the television cast. E eles observaram que o contador de piada deles, o astro deles no elenco da televisão, And he was standing, e ele estava de pé, his knees beating together as he looked and seen this great thing taking place. seus joelhos batiam um no outro, enquanto ele olhava e via aquela grande coisa acontecendo. Why, he says all the walls are closed around. Ora, ele disse, todas as muralhas estão trancadas. I have my guards standing at the gate, my choice man. Eu tenho meus guardas de pé na porta, meus homens escolhidos. But you see, God don't have to come in at the gate the way you think. Mas vê você, Deus não precisou entrar pelo portão. Aleluia! Do modo que você pensa. He comes down from glory. Ele desceu da glória. And his hand was writing on the wall. E sua mão estava escrevendo na parede. And quickly, being in a very modern place, the Bible said he called in all of his soothsayers, astronomers, all the bishops, the doctors and the popes and the cardinals and so forth. E rapidamente, estando em um lugar bastante moderno, a Bíblia diz que ele chamou todos os seus adivinhadores, astrônomos, todos os bispos e doutores e papas e cardeais e assim por diante. And said, now I tell you, gentlemen, I've given you the privilege to preach and to do what you wanted to do. E disse, agora vou te contar, cavalheiros, eu tenho-vos dado o privilégio de pregar e fazer o que desejam fazer. Now interpret for me that on the wall. Agora interpretem para mim aquilo na parede. But just as it was then, so is it now. Mas exatamente como foi então, do mesmo modo é agora. They wasn't used to the supernatural. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. They know nothing about it. Eles nada sabiam a respeito daquilo. They didn't know how to interpret unknown tongues. Eles não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. They know nothing about a heavenly language. Eles nada sabiam a respeito de uma linhagem celestial. And they were dumbfounded. E eles estavam aturdidos. They know nothing about it. Eles nada sabiam sobre aquilo. And as they all stood there, E como todos eles se colocaram ali. remember, this is the bringing in of the Gentile kingdom. Recordem, essa é a chegada do reino gentílico. And as it come in under the supernatural, it'll go out under the supernatural. E como isto entrou sob o sobrenatural, isto sairá sob o sobrenatural. But these bishops and cardinals and great doctors could not interpret the supernatural. Porém, estes bispos e cardeais e os grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. They know nothing about it. Eles nada sabiam sobre aquilo. They looked through all their books of art and they could not find nothing that would compare with that. Eles olharam através de todos os seus livros de arte e eles nada puderam encontrar que pudesse se comparar com aquilo. You see, spiritual things are spiritually understood. Vê você, coisas espirituais são espiritualmente compreendidas. And
disturbed, and they didn't know what to do. Então ficaram todos perturbados e eles não sabiam o que fazer. And finally, a little queen. E finalmente a pequena rainha, Remember, she wasn't at the rock and roll party. recordem, ela não estava na festa de rock and roll. And the only way that she knew something was going on, word came to her that the king was all shook up and the party had stopped. E a única maneira pela qual ela soube que algo estava acontecendo, lhe falaram que o rei estava perturbado e a festa havia parado. She would make one of the good believers. Ela devia ser uma boa crente. And somehow or another, she had been one who had not forgotten. E de algum modo ou outro, ela era uma que não havia esquecido. She rushed into the party, Ela correu até a festa. and as she seen the modern jokester all shook up and all of his band, she said, "Oh, King, live forever." E quando ela viu o moderno contador de piadas, todo abalado, e todo o seu grupo, ela disse: ó rei, vive para sempre. But he didn't know he was dead right then. Mas ele não sabia que ele estava morto então. Said, "Live forever." Disse: vive para sempre. I know you're all bothered about that handwriting on the wall. Eu sei que todos vocês estão perturbados com aquela escritura na parede. And I see the Pope and the bishops and the cardinals and the doctors of divinity, and none of them can read it. E eu vejo o Papa, e os bispos, e os cardeais, e os doutores em divindade, e nenhum deles pode ler aquilo. But, oh, King, let me tell you something. Porém, ó rei, deixe-me lhe dizer algo. There is a man in your kingdom that knows about supernatural. Há um homem no teu reino que conhece o sobrenatural. Oh, brother, when we see the handwriting on the wall today, but there is a man who knows about it. Oh, irmão, nós vemos a escritura na parede hoje, porém um homem que sabe sobre isto. You might have went to every doctor's office in the city and they told you you've got to die. Você pode ter passado por cada consultório médico na cidade e eles lhe disseram: você tem que morrer. But there is a man. Mas há um homem. You may have weighed in sin until your soul is as black as the smutty walls of hell. Você pode ter vadeado em pecado até sua alma ter ficado tão negra quanto as paredes sujas do inferno. And you're ready to commit suicide without a hope. E você está pronto para se suicidar sem esperança. But there is a man, and his name is Jesus. Mas há um homem, e seu nome é Jesus. He knows the supernatural. Ele conhece o sobrenatural. And he's in our kingdom, for we are the children of his kingdom. E ele está em nosso reino, pois somos os filhos do seu reino. There is a man Há um homem. that he knows the supernatural. For years ago, they found the Spirit of God in him. Disse: ele conhece o sobrenatural, pois anos atrás eles encontraram o Espírito de Deus nele. And he had an excellent spirit. E ele tinha um espírito excelente. He could interpret dreams. He saw visions. And every one of them was just exactly right. Ele podia interpretar sonhos, ele via visões, e cada uma delas era exatamente correta. So don't be troubled. Então não se preocupem. Just give me a few minutes and I'll get him here. Simplesmente deem-me alguns minutos e eu o trarei até aqui. There'll be one day you'll call on him. Chegará o dia em que você o chamará. You might not have no room for him in your house. Talvez você não tenha acomodações para ele em sua casa. You're too busy.
watching television, playing cards, drinking beer, attending rock and roll parties. Você está muito ocupado assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, participando de festas de rock and roll. But there's one time you're going to call on Him. Mas chegará a hora em que você chamará por Ele. That's right. É certo. And so Daniel was brought in. Então Daniel foi trazido. And as he was brought in, E quando ele foi trazido, a preacher of righteousness, a man of God. um pregador de justiça, um homem de Deus. I couldn't imagine a man of God living in such a place as that unless he had called out against it. Eu não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em um lugar como aquele, a não ser que ele tenha clamado contra aquilo. But you see, the king had paid no attention to it. That's the reason he was in the condition that he was in. Mas vê você, o rei não havia prestado nenhuma atenção àquilo. Esta é a razão pela qual ele ficou na condição que estava. And they brought Daniel, and he said, "Why can't your popes and doctors interpret for you?" E eles trouxeram Daniel e ele disse: o que os seus papas e doutores interpretaram para ti? They had nothing to interpret with. Eles não tinham nada para interpretar. So then what taking place? Então o que aconteceu? Daniel said, "Oh, Belteshazzar, you know all these things." Daniel disse: oh, Belsazar, você sabia todas estas coisas. They're not hid from you. Elas não estão escondidas de ti. And I say to America, E eu digo para a América, I wish I could make them at this minute hear my voice. eu gostaria neste momento de fazê-los ouvir a minha voz. You're not ignorant to all these things. Vocês não são ignorantes quanto a estas coisas. As the nations before has sinned and done what we have done, we are weighed in the balance and found wanting. Como as nações antes haviam pecado e feito o que temos feito, fomos pesados na balança e achados culpados. What happened to France? O que aconteceu com a França? What happened to Germany? O que aconteceu com a Alemanha? What happened to the other nations who went wine, women, and big time? O que aconteceu com as outras nações que foram se divertir com vinho, mulheres? It always comes out that way, and we're not immune from judgment. Isto sempre termina desta maneira e não estamos imunes ao juízo. God is just. Deus é justo. And he said, your father, how God made him a great nation, but he forgot it. E ele disse: o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disto. And he'd done the same things that you're doing, and God turned him into a wild beast. E ele fez as mesmas coisas que você está fazendo, e Deus o transformou em uma besta selvagem. Said, you're aware of these things, and then you take his holy vessels and make fun of them. Disse: você está ciente destas coisas, e então você tomou seus vasos santos e os criticou. Notice, Observe, he said, the writing has been set on the wall, and this time your kingdom is numbered. ele disse: a escritura foi colocada na parede, e nesta hora o teu reino está cortado. In other words, looky here, fella, your days are numbered. Em outras palavras, olha aqui, camarada, os seus dias estão contados. Your kingdom is taken from you and give over to another nation, a brutal, godless nation. O teu reino será tirado de ti e dado a outra nação, uma nação cruel e ímpia, One that's as bad as they are. uma que é tão ruim quanto pode ser. God makes sin fight sin. Deus faz com que o pecado lute com o pecado. I wonder today, Eu admiro hoje, right at that same time, may I say first, when he was standing there, watching that writing on the wall, bem, aquela mesma hora, deixe-me dizer primeiro, quando ele estava ali de pé, observando aquela escritura na parede, little did he know that right under the gates, right then, the guards had been killed. mal sabia ele que nas portas, naquele momento,
os soldados haviam morrido. And the soldiers were in the streets, slaying the palace guards. E os soldados estavam nas ruas, matando os guardas do palácio. They were on the steps. Eles estavam nas escadas. And those women standing there, away from their babies, away from their husbands, and husbands from their wives, all junked up. E aquelas mulheres ali de pé, longe de seus bebês, longe de seus esposos, e os esposos das esposas, todos bêbados, Listen to some kind of a modern dance and carry on. ouvindo algum tipo de dança moderna, se comportando daquela forma. And the soldiers was on the steps. E os soldados estavam nas escadas. And in a few minutes, the king would be cut down. Em poucos minutos o rei seria executado. All that drunken bunch of men would be cut down by an atheistic, devil-possessed nation. Toda aquela nação ímpia, possessa pelo diabo. And the women would have their clothes stripped off of them, young girls and all, and ravished in the street. E as mulheres teriam suas roupas rasgadas, jovens e todas, e seriam desonradas na rua. Then picked up by the heels and burst their heads around the walls. Então seriam pegas pelos altos e arrebentariam suas cabeças nas muralhas. Chop them open after they had lived with them in lust. E abririam cortando-as em pedaços depois de terem vivido com elas em concupiscência. Mad, drunken soldiers. Aqueles soldados loucos, bêbados, It was at the door, for they were weighed in the balance and found wanting. estavam à porta, pois eles haviam sido pesados em balança e haviam sido achados culpados. And I wonder today, and all of our modern going on, all the laughing and making fun of healing services. E eu gostaria de saber, hoje, em todas as nossas atividades modernas, todas risadas e críticas dos cultos de cura, Laughing and making fun of the Church of the Living God, and going on as the Bible said they would do. rindo e criticando da igreja do Deus vivo e seguindo adiante como a Bíblia diz que eles fariam. Heady, high-minded, having a form of godliness but denying the power thereof. Obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. I wonder in this day, when we think we're so secured, Eu gostaria de saber desse dia, quando pensamos que estamos tão seguros, and all of a sudden, we find out that Russia is 5 years ahead of us in science. e de repente nós descobrimos que a Rússia está 5 anos à nossa frente na ciência. We've been to too many parties. Nós já fomos em muitas festas, We've weighed too much in sin. já vadiamos muito no pecado. The church is so asleep, it don't care for prayer meetings no more. A igreja está tão adormecida que ela não importa mais com as reuniões de oração. They're unconcerned. Eles estão indiferentes. They too put a voice in against the real true spirit of the living God. Eles realmente levantam a voz contra o verdadeiro e real Espírito do Deus vivo. They won't have them. Eles não o querem. They're so denominations, so dressed up. Eles estão tão denominados, tão bem vestidos. They have no time for prayer meetings. Eles não têm nenhum tempo para as reuniões de oração. They're at televisions and picture shows and gadding around on their drunken parties and things. Eles estão nas televisões e nos filmes e vagueando por aí nas festas de bêbados e coisas. That's true. Isto é verdade. That may sound old-fashioned, but it's what the nation needs today. Isto pode soar antiquado, mas é o que a nação precisa hoje. There's too much sissing around with the gospel with rubber gloves on. Há muitas coisinhas com o evangelho por aí, com luvas de borracha. And it's got to be handled bare-handed by the Holy Spirit. Isto tem que ser segurado com as mãos livres através do Espírito Santo. Truly. Realmente, Billy Graham said about a week or two ago in one of his messages, Billy Graham disse, cerca de uma semana ou duas atrás, em uma de suas mensagens, said this nation can become a satellite to Russia anytime Russia desires. disse, esta nação pode se tornar um satélite para a Rússia
qualquer tempo que a Rússia desejar. Where are we at? Onde estamos nós? You'll buy Elvis Presley's records and stay home from church to hear We Love Susie one of these days. Você comprará os discos de Elvis Presley e ficará em casa em vez de ir à igreja para ouvir Nós Amamos Susie em um desses dias. You're weighed in the balance and found wanting. Você é pesado em balança e achado culpado. What's happened? O que aconteceu? There's a handwriting on the wall. Há uma escritura na parede. The Russians put up a Sputnik that we can control nothing about it, 500 miles off of the earth. Os russos colocaram um Sputnik que não podemos controlar com nada, 500 milhas fora da Terra. And could put a half a dozen of them over the United States in the next 30 minutes and call in and say surrender or be a bunch of ashes in a few minutes. E poderiam colocar meia dúzia deles através de todos os Estados Unidos nos próximos 30 minutos e chamarem e dizerem, rendam em poucos minutos, se transformarão num punhado de cinzas. They can do it. Eles podem fazer isto. There isn't nothing that we can do to stop them. Não há nada que possamos fazer para barrá-los. It's in their hands, a bloodless, heartless, ungodly communist. Está em suas mãos, comunistas ímpios, cruéis, sem coração. That's what God uses to make sin come to light. Isto é o que Deus usa para fazer com que o pecado venha à luz. Certainly is. Certamente é. If you read the Bible, Russia's got to do that according to Revelations. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer aquilo de acordo com o Apocalipse. You prophecy teachers might differ from that, but just wait till it's over. Está bem? Seus mestres de profecia podem divergir naquilo, mas simplesmente espere até que isto termine. Russia is put here for that very purpose. A Rússia é colocada aqui para aquele próprio propósito. The Bible said so. Assim diz a Bíblia. Now, here she is with a Sputnik. Agora aqui está ela com o Sputnik. We tried to fire one the other night. We thought we was going to do just as much as they did. Nós tentamos lançar outra noite, pensando que faríamos exatamente como eles fizeram. Rose 3 foot off the ground and fizzled out. Ele levantou uns 3 pés do chão e fracassou. Too much rock and roll and sin. Muito rock and roll e pecado. We're weighed in the balance and found wanting. Fomos pesados na balança e fomos encontrados culpados. God be merciful. Deus tenha misericórdia. What are we going to do? O que faremos? What would happen if they'd send those Sputniks up with those missiles and say, surrender or become a pile of dust in 5 minutes? O que aconteceria se eles enviassem aqueles Sputniks para cima com aqueles mísseis e dissessem, rendam-se, ou se transformarão em um punhado de cinza em 5 minutos? Of course our government, to save life, would surrender. Naturalmente nosso governo, para salvar vidas, se renderia. That's the only thing they could do. Esta é a única coisa que eles podem fazer. Then what would happen to some of you Americans, all of us in here? Então o que aconteceria com alguns de vocês, americanos? Todos nós aqui. Not here, but I mean nationally speaking. Não aqui, mas quero dizer nacionalmente falando? Nationally speaking. Nacionalmente falando. You little smart alecks of girls that run along with your little lips painted up like some kind of a rosebud. Vocês sabichões, moças que saem por aí com suas boquinhas pintadas como algum tipo de botão de rosa. And would laugh at a preacher on the corner preaching the gospel. E riem do pregador na esquina, pregando o evangelho. And you little teenager that think you got more gumption and you got intelligence to control. E vocês adolescentes que pensam que tem mais presença de espírito do que inteligência para controlar. What's going to happen to you, Papa, that sits home at night with Mama and watches the television while Junior's in the hot rod and Sister's down at the canteen somewhere and she's down there doing a rock and roll? O que vai acontecer com vocês, pais, que ficam em casa à noite assistindo televisão, enquanto seu filho está em seu carro envenenado e a irmãzinha está num barzinho em algum lugar e já está ali praticando seu rock and roll? When you're watching the television
and making fun of the gospel. E você fica assistindo televisão e criticando o Evangelho? What's going to happen to you, church member? Oh, o que vai acontecer com você, membro de igreja? What's going to be your outcome? Qual será o seu resultado? You may have your name on every book or the biggest church in the city. Você pode ter o seu nome em cada livro, ou a maior igreja da cidade. But unless you're under the security of the blood of the Lord Jesus, you'll perish with those who will perish. There's no hope for you. Mas a não ser que você esteja sob a segurança do sangue do Senhor Jesus, você perecerá com aqueles que perecerão. Não há nenhuma esperança para você. What's going to happen? O que vai acontecer? There's a Sputnik up there. Há um Sputnik lá em cima. And what would happen? E o que aconteceria? The nation would surrender, of course. A nação renderia naturalmente. That's the only decent thing the government could do. Esta é a única coisa decente que o governo poderia fazer. Then what happens? Então o que acontece? Wave after wave of shiploads of soldiers. Ondas após ondas de navios carregados de soldados. Wave after wave of airplanes would land in this nation. Os aviões um atrás do outro desceriam nesta nação. The women would be ravished in the streets. Então as mulheres seriam violadas nas ruas. What would you do? O que você faria? It belongs to them. Isto pertence a eles. Kicked out of your home, they'll take it over. Chutados de sua casa, eles tomariam conta. What will happen to you young girls and you young men and all of you at that time? O que acontecerá com vocês, moças, e vocês, rapazes, e todos vocês naquela hora? Sin has to be paid for. O pecado tem que ser pago. No matter what nation it is or who it is that does it individually or nation, it's going to be paid for. Não importa que nação seja quem for, aquilo faz isto. Individualmente, ou a nação terá que pagar por isto. And a bunch of brutal, ungodly, whiskered-jawed, communistic soldiers would grab your wives and ravish them, your young girls. E um grupo de soldados comunistas selvagens, ímpios, barbudos, agarrarão suas esposas e as violarão. Vocês, mocinhas, And you'd stand and like it. e se colocaria de pé e gostaria daquilo. There's nothing you can do about it. Não há nada que você pode fazer a respeito disso. What causes that? O que causa aquilo? Because you have listened to such stuff as these television programs on rock and roll and sin, and some cold formal preacher not able to interpret the supernatural. É porque você tem ouvido as tais coisas, como estes programas de televisão, de rock and roll e pecado, e algum pregador formal não é capaz de interpretar o sobrenatural. The handwriting's on the wall. A escritura está na parede. Right, Isto é correto. right, and we were weighed in the balance and found wanting. E fomos pesados na balança e fomos encontrados em falta. When could that take place? Quando poderia aquilo acontecer? Before daylight in the morning. Antes da luz do dia de amanhã. Who's going to stop it? Quem vai parar isto? Try. Tente isto. The Bible says it'll happen. A Bíblia diz que isto acontecerá. Well, let me tell you, that'll never touch the church of the living God. Mas deixe-me lhe dizer, aquilo nunca tocará na igreja do Deus vivo. We'll be gone by that time. Neste tempo já teremos partido. So, friend, listen. Então, amigo, ouça. If that thing is so close and we see the handwriting on the wall, there's nothing can stop this thing from happening now. Se aquela coisa está tão perto e vemos a escritura na parede, não há nada que possa impedir esta coisa de acontecer agora. America's been preached to. Já foi pregado para a América. The supernatural's been done, and continually they wade right on over the top of it. O sobrenatural já foi feito e continuamente eles passam por cima disso. Go to a country somewhere and hold a revival and have 40 converts in a week and go back in 6 weeks you don't have 4. Vá a um país, em alguma parte, tenha um reavivamento e tenha 40 convertidos numa semana. E volte depois 6 semanas, você não terá 4. The old pond has been saying dry.
A velha lagoa tem se esvaziado com a rede. God just has so many He's elected. Deus tem muito de seus eleitos. And when the last one's in, that closes the door, and it's over. E quando o último entrar, a porta será fechada, está tudo terminado. Then there's nothing left but judgment when mercy has been spurned. Então não há nada a sobrar a não ser julgamento quando a misericórdia é rejeitada. Here we are at the end of the road. E aqui estamos no fim do caminho. The supernatural's being done. O sobrenatural foi feito. It's been laughed at and made fun of. Ele foi criticado e riram dele. And the last thing, God has come in His own power and His own beloved Son to work through His church, and they say it's spiritualism or the devil. E a última coisa, Deus veio em seu próprio poder, em seu próprio Filho amado, para operar através da sua igreja. E eles dizem que isto é espiritismo, ou o diabo. What else can be left but judgment? O que mais pode restar a não ser julgamento? And here's a handwriting on the wall. E aqui está a escritura na parede. But if that is that close, and any teacher knows that the church goes in the rapture before the tribulation sets in. Mas se aquilo está tão perto, e qualquer mestre sabe que a igreja entra no rapto antes da tribulação chegar. So if that is that close could happen before morning, what about the rapture? Então, se aquilo está tão perto assim, poderia acontecer antes do amanhecer. E o rapto, então? It's closer than that. Está mais próximo do que aquilo. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, bendito seja o nome do Senhor. The coming of the Lord is at hand. A vinda do Senhor está à mão. The writing is written, and it is written in the Bible, and we're living to see it. A Escritura está escrita, e ela está escrita na Bíblia, e estamos vivendo para ver isto. Will you, by the persuasion of my voice, receive Jesus Christ this hour? Receberá você através da persuasão da minha voz Jesus Cristo nesta hora? Repent and be baptized, said Peter. Arrependei e seja batizado, disse Pedro. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Cada de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. For the promises to you and to your children, and to them that's far off. Pois a promessa é para vós, e para os vossos filhos, e para aqueles que estão longe. For there's not another name given under heaven among men whereby ye must be saved. Pois não há outro nome sob o céu dado entre os homens, no qual podemos ser salvos. Unless you're Christ. A não ser que vocês sejam cristãos. You can be Methodist, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Catholic. You're lost until you become of Christ. Você poderia ser metodista, batista, pentecostal, nazareno, católico. Vocês estão perdidos até que se tornem cristãos. And Christ comes into you. It's the new birth by the Holy Spirit. E Cristo entra em você. É o novo nascimento através do Espírito Santo. Receive Him tonight while we pray. Receba-o nesta noite enquanto oramos. With your heads bowed. Com vossas cabeças inclinadas. I just wonder this. How many in here that knows if this great thing would happen? Eu simplesmente gostaria de saber isto. Quantos aqui sabem que esta grande coisa aconteceria? You may go to bed tonight with your wife, and in the morning she'll be gone. Você ir para a cama nesta noite com sua esposa e de manhã ela terá desaparecido. You, father and mother, may kiss your little ones to sleep tonight, and tomorrow morning the little bed be empty. Você, pai e mãe, podem beijar os seus pequeninos para dormir nesta noite e amanhã de manhã a caminha estar vazia. And you run down the street to find out what happened to Mrs. Jones. She's gone too. E você descerá a rua para descobrir o que aconteceu com a senhora Jones. Ela terá desaparecido também. The rapture is at hand. The Bible is plainly given. O rapto está à mão. A Bíblia tem mostrado claramente. And in this meeting, while you have the chances as men of intelligence and women of intelligence, e nesta reunião,
Quando você tiver chance, simplesmente como homem de inteligência e mulheres de inteligência, why don't you heed to that call in your heart and say, Lord God, fill me with that eternal life? porque você não atende aquele chamado em seu coração e diz, Senhor Deus, encha-me da vida eterna. Because if your spirit is still an intellectual conception, you're earthbound. Porque se o seu espírito ainda é uma conexão intelectual, você está destinado à terra. But the Spirit of God that come out of heaven comes into your heart and gives you the Holy Spirit in you. Mas o Espírito de Deus que veio do céu entra no seu coração e te dá o Espírito Santo em você. When the tribulation comes, the Spirit, Holy Spirit, goes back to its maker and you go with it. Quando a tribulação chegar, o Espírito Santo volta ao seu construtor e você vai com ele. No matter how religious you are, it won't go unless there's something in there to take you. Não importa o quão religioso você é, isto não vai a não ser que haja algo ali para te levar. How many tonight with your heads bowed, in the face of this message, would raise your hands to the Christ and say, God, fill me with your Holy Spirit. Quantos nesta noite, com suas cabeças inclinadas diante desta mensagem, levantariam suas mãos para Cristo e diriam, Deus, encha-me com teu Espírito Santo. And if you should come, I want to go with you. E se tu deves vir, eu desejo ir contigo. Would you raise your hands? Levantaria você sua mão? God bless you just all over the church. Literally 200 or more hands up in the air. Deus te abençoe em toda a igreja. Literalmente 200 ou mais mãos levantadas. Sinner friend, if you've never accepted Christ, would you at this time raise your hand and say, Lord Jesus, be merciful to me? Pecador amigo, se você nunca aceitou a Cristo, levantará você agora a sua mão e dirá, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. God bless you, lady. Deus te abençoe, senhora. God bless you over here. You back there. Deus te abençoe aqui, você lá atrás. Someone else? Just remember me, Lord. Alguém mais? Simplesmente lembre de mim, Senhor. God bless you over here, down here. Deus te abençoe aqui embaixo. The Lord be with you. O Senhor esteja contigo. Remember me, oh Lord. My eyes has just been opened. Lembre de mim, ó Senhor. Meus olhos acabaram de se abrir. I realize that maybe I've professed to be a Christian for a long time, but I'll never know what it is to be born again. Eu reconheço que talvez eu professei ser um cristão por muito tempo, mas eu nunca soube o que é nascer de novo. I've never received the Holy Spirit. Eu nunca recebi o Espírito Santo. Therefore, except the man be born again, he will in no wise enter into the kingdom. Portanto, a não ser que o homem nasça de novo, ele não entra de modo algum no reino, Or cannot even see the kingdom. ou não pode nem mesmo ver o reino. Would you raise your hand and say, be merciful to me, O Holy Spirit? Levantará você sua mão e dirá, tenha misericórdia de mim, ó Espírito Santo. And when you come for the church, take me. E quando tu vieres buscar a igreja, me levas? God bless you, lady. Deus te abençoe, senhora. Remember me, oh God. Alguém mais? Lembrarás de mim, ó Deus. Bless you, sir. God bless you, lady. Seja abençoado, Senhor. Deus te abençoe, senhora. Remember me, oh God. God bless you here, young fella. Lembre-se de mim, ó Deus. Deus abençoe a você aqui, jovem. God bless you over there, lady. Deus te abençoe ali, senhora. Back there, young lady. Back in you, back there, lady. Ali atrás, moça, atrás. E a você ali atrás, senhora. Be merciful to me, oh God, when I see the handwritings on the wall. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, quando vejo que a escritura está na parede. I'm intelligent enough, say, to see that what has been said out of the Bible tonight, that this is a repeat of history. Eu sou suficiente inteligente, digamos, para ver o que foi dito da Bíblia nesta noite, que isto é uma repetição da história.